Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, a gente que é gamer se acostumou com um ciclo, né? Quase um reloginho. A cada 7, 8 anos, pá, uma nova geração de consoles chega, mudando tudo. Mas e se, pela primeira vez, esse relógio estivesse prestes a quebrar? Vamos entender essa história direito. Por décadas, a indústria tem funcionado assim, de forma super previsível. É quase uma tradição. A cada novo console, a gente já espera mais poder, gráficos que beiram a realidade, jeitos novos de jogar. É um ciclo que a gente adora e que alimenta toda a nossa expectativa. E essa linha do tempo aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada nas datas. PlayStation 3 lá em 2006. 7 anos depois, em 2013, o PS4. Mais 7 aninhos, 2020, chega o PS5. Com a Microsoft e o Xbox, a história é bem parecida. A matemática é simples, né? Todo mundo já estava com o calendário marcado ali para 2027 ou 2028, esperando o próximo grande salto. Pois é. Toda essa certeza, toda essa previsibilidade parece que pode estar com os dias contados. Tem um elemento novo nessa equação, uma variável que ninguém estava esperando e que está ameaçando bagunçar completamente esse cronograma que a gente conhece tão bem. E o responsável por essa bagunça toda não é uma nova empresa de videogame, não. Nem uma crise econômica daquelas que a gente já viu antes. O negócio é muito maior. É uma revolução tecnológica global que está disputando, no tapa, os mesmos recursos que dão vida aos nossos consoles. E aqui está ela, a inteligência artificial, a famosa IA. Para treinar essas IAs, as empresas de tecnologia estão construindo uma quantidade absurda de data centers, e esses cérebros de IA precisam de componentes eletrônicos, muitos componentes. É uma fome de hardware que o planeta, sério, nunca viu antes. E o ponto central dessa disputa toda é um componente que a gente conhece muito bem, a memória RAM. O nome técnico é Random Access Memory. Pensa nela como a mesa de trabalho do processador. Tudo o que ele precisa usar na hora, os dados de acesso rápido, ficam ali. Sem bastante RAM e uma RAM bem veloz, os games mais pesados não rodam e as IAs mais complexas simplesmente não conseguem aprender. Ela é vital para os dois mundos. E é justamente por essa peça, por esse verdadeiro ouro digital, que a briga está acontecendo agora. De repente, os consoles e os data centers de IA viraram concorrentes diretos, disputando o mesmo estoque limitado de memória RAM no mundo. E essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o pente de memória que vai no nosso PC, no nosso console. Do outro, um gráfico que não deixa dúvida nenhuma. Olha essa subida, essa parede. Isso é a demanda por IA explodindo. E aí, é a lei mais básica da economia. Muita gente querendo uma coisa que não tem para todo mundo, o preço vai para a estratosfera. Tá, mas por que isso afeta tanto os videogames? Para entender o tamanho do problema, a gente precisa lembrar como a Sony e a Microsoft trabalham. O negócio delas não é ganhar dinheiro vendendo o aparelho. Muitas vezes, elas vendem o console com lucro zero ou até com prejuízo. O objetivo é outro, é ter o aparelho na casa do maior número de pessoas possível, porque o lucro de verdade vem depois, na venda dos jogos e das assinaturas, como a Game Pass e a PS Plus. Só que, com o custo da RAM nas alturas, essa estratégia toda vai por água abaixo. O prejuízo que era calculado vira um rombo gigantesco. Imagina só, um console que precisaria ser vendido a uns R$ 4.500 para ser competitivo, de repente o custo só para fabricar ele passa de R$ 8.000. É insustentável. A única saída seria repassar esse custo. E adivinha para quem? Para a gente, o consumidor. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. Isso tudo coloca as gigantes dos games numa verdadeira sinuca de bico. Uma encruzilhada estratégica com dois caminhos bem claros, e nenhum deles é fácil. Os caminhos são esses. O primeiro, lançar o console no prazo em 2027 ou 2028, mas correr o risco de colocar um produto na loja com um preço tão alto, mas tão alto, que quase ninguém conseguiria comprar. Seria um fracasso de vendas. O segundo caminho, adiar o lançamento. Engolir o orgulho, mudar os planos e esperar o mercado de componentes se acalmar. E é aqui que o adiamento deixa de parecer uma coisa ruim e vira uma jogada de mestre, uma verdadeira partida de xadrez. É uma decisão estratégica calculada para dar tempo para a indústria se adaptar, para as fábricas aumentarem a produção de RAM e, com isso, os preços voltarem ao normal. Tudo para garantir que a próxima geração chegue nas nossas mãos com um preço que faça sentido. Tá, mas e pra gente? O que isso significa na prática? Bom, pode significar que estamos entrando na era da geração estendida. E, olha, isso pode ser uma notícia excelente.
Pensa só, o PS5 e o Xbox Series foram lançados em 2020. Um ciclo maior que 8 anos dá um tempo precioso para os estúdios tirarem até a última gota de poder desses videogames. Os desenvolvedores aprendem todos os segredos do hardware, otimizam as engines e aí começam a criar jogos que, lá no comecinho, a gente nem imaginava que seriam possíveis. Mais tempo, no final das contas, pode significar jogos ainda mais espetaculares. Então, o recado final é de calma e perspectiva. A próxima geração não foi cancelada, de jeito nenhum. Ela só, talvez, esteja sendo reagendada. E quando ela finalmente der as caras, a promessa de um salto tecnológico ainda maior e, o mais importante, com um preço que não vai fazer a gente vender um rim. No fim, a espera pode sim valer muito a pena. Ah, e um ponto fundamental aqui para a gente ser transparente. Toda essa análise é baseada em informações que vêm de um insider muito respeitado na indústria, o Tom Henderson, do site Insider Gaming. Mas é importante deixar bem claro, até agora nem a Sony nem a Microsoft falaram uma vírgula sobre isso oficialmente. Por enquanto, é uma análise de mercado com base em fontes de dentro da indústria, ok? E agora a pergunta vai para vocês. E aí, o que acham disso tudo? Se a decisão fosse sua, qual seria a escolha? Opção A, lance em 2027 de qualquer jeito, mesmo que custe uma fortuna? Ou a opção B, é melhor ter paciência, esperar para depois de 2028, mas garantir um preço mais acessível? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia.